em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra sua Bíblia comigo e junto para a Senhor Jesus. João capítulo 6. Evangelho de João, capítulo número 6. Agora eu perdi o versículo. Versículo 24, a partir do versículo 24. Amém? Aleluia. São João 6 e 24. E percebendo a multidão que Jesus não estava ali, e nem os seus discípulos, tomaram os seus barcos e foram para Cafarnaum à procura de Jesus. Encontrando-o do outro lado do mar, perguntaram-lhe: Mestre, quando chegastes aqui? E respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comeste o pão e vos fartastes. Trabalhai, não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com o seu selo. E perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? E respondeu Jesus: a obra de Deus é esta: crede naquele que ele enviou. Pode sentar nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Eu quero continuar a didática do culto nessa noite, em que Deus, Ele não é um ser irresponsável. Quando eu entro na internet e vejo as pessoas, ou antigamente era vergonha, mas hoje falam com a autoridade do Espírito Santo. Hoje as pessoas proclamam que fizeram um pacto com Satanás. Hoje parece que é um luxo, parece que é uma coisa interessante. Fulano fez esse pacto, fulano, aleluia, desde criança eu cresci. Ouvi falar que uma mulher tinha feito um pacto e até hoje ela nega. E hoje em dia eu vejo as pessoas, aleluia, primeiro vendendo, negociando o que não é deles. Porque esse corpo que você tem não é teu, é do Senhor que comprou com preço de sangue. Segundo, as pessoas, aleluia, em nossos dias e na antiguidade, elas não estão preocupadas em ouvir aquilo que Deus determinou para elas. Como assim? Se eu venho de uma cultura diferente no meu país, eu cresci num país, aleluia, espírita, e se hoje eu estou na igreja e a igreja diz que o que eu fazia errado, eu tenho que parar, analisar e dizer: não, eu fazia errado, porque hoje o sangue de Cristo me libertou. Mas a palavra que veio nessa noite, nesse altar, é a palavra que continua perdurando, é a palavra que continua ecoando na vida dos crentes. Até quando, irmão? Até quando você vai fazer o errado? Até quando, irmão? Até quando, aleluia, esse espírito com letra minúscula vai, aleluia, editar a tua vida? Até quando, irmão? Até quando você vai bater na madeira da testa comigo, passar um longuinho, aleluia, e esquecer aquilo que Jesus tem para você? Até quando, aleluia, você vai esquecer de ser omisso no sacrifício que foi feito por tua vida lá no Calvário, onde Jesus, aleluia, na cruz do meio, ele tinha uma maldição de sobre as tuas costas e colocou a maldição nas costas dele, onde ele
alguém pagou os seus pecados e disse: Pai, os pecados deles estão perdoados. Eu quero pegar nessa noite, aleluia, vai basear em 3 passagens bíblicas. A primeira passagem, aleluia, ela é sobre a primeira multiplicação dos pães, onde esses dias, aleluia, nós debatemos na quinta-feira sobre essa palavra. Jesus, aleluia, chega ali e ele pergunta de propósito para os discípulos: dai de comer a esse povo. E os discípulos dizem para ele: mas mestre, a hora é avançada, aonde nós vamos arrumar pão para toda essa gente? Não tem como. Despede Jesus, aleluia, disse: mas como é que eu vou despedir toda essa multidão com fome? Veja, a preocupação do mestre era com aquela multidão de cerca de 10 mil pessoas ir embora com fome para não perecer ou não desmanhar no caminho. Ele manda que 100, aleluia, em fileiras, de 100 em 100, de 1000 em 1000, e ali, aleluia, ele faz um milagre. E pergunta, aleluia, o que tem para comer? Alguém fala assim: quem são os pães e os peixinhos? E aleluia, o povo se assenta, e Jesus também faz um milagre. Ele diz para os discípulos: preparem para mim, aleluia, as vasilhas. E ali Jesus multiplica o pão. Penso eu pelo Espírito Santo, que ele pega, aleluia, aqueles pãezinhos de um rapaz só de doce, e ele vai tirando pedaço, ele vai tirando pedaço. E quanto mais o meu Senhor tira um pedaço, é igual, aleluia, a resguardo. Aleluia, vai tirando pedaço, vai multiplicando, vai multiplicando, e o povo ficou maravilhado. E comeu, aleluia, daquele pão, aleluia, comeram daqueles peixinhos. E diz a Bíblia que sobrou 12 cestos de pães. O povo foi embora, todo mundo comeu, encheu a barriga, aleluia, saíram felizes como criança, pulando, saltitando. E alguém vai no caminho pensando: rapaz, quem é esse homem? Eu vi os pães, eu vi os peixes, é impossível tanta gente comer. E aleluia, ainda aparece para zombar da nossa cara. Ele disse: não tem quase nada, vocês vão comer e ainda vai sonejar. Eita Deus, aleluia! Chega a segunda multiplicação dos pães. Jesus está pregando, aleluia, as pessoas chegam e acho eu no meu espírito que, como ouviram na primeira multiplicação, alguém pensou: agora eu vou ouvir a palavra, porque sei que em fome eu não vou passar. E Jesus, aleluia, está pregando, e de repente tem que multiplicar o pão para aquelas pessoas, e assenta-se de novo, e os discípulos trazem a vasilha, e Jesus começa a migalhar o pão, aleluia, diz a Bíblia que comendo do pão, do peixe, e agora sobre os 7 cestos cheios. Glória a Deus. Todo o povo acostumou com isso. É o que foi pregado aqui nessa noite. Eu vou chegar lá. E diz a Bíblia que estão procurando Jesus e não encontram, estão caçando Jesus e não encontram. Bebê do louvor agora: onde está Jesus? Que a festa sem Jesus pode ser rica, mas sem Jesus a festa é pobre. E não acham Jesus. Mas de repente, do outro lado do mar, alguém chega e fala: mestre, o Senhor está aqui. Alguém achando que vai fazer moral com o Senhor: oh, encontramos o Senhor, Jesus, o Senhor está aqui. Ele disse: não, rapaz, você está enganado. Vocês estão me procurando? É por causa do pão que perece, não é por causa do pão que permanece. Tem muita gente que está buscando Jesus, como foi falado aqui nessa noite, para tocar o carro, para terminar a casa, para abrir uma empresa, para resolver uma causa. Hoje em dia ninguém mais procura Jesus espiritualmente. Em nosso tempo, alguém estava com casamento, aleluia, se debulhando. A pessoa vinha para a igreja, sentava-se na igreja, ouvia a palavra, batizava, ficava firme, pecava com Jesus por algo espiritual missionário sobre. Aleluia. Antigamente, alguém chegava na igreja envolvido com um problema que não tinha jeito para os médicos. Chegavam na igreja, aleluia, com câncer, com AIDS, com várias doenças. Jesus curava, e a pessoa dizia: muito obrigado, mestre, o Senhor curou a minha filha, o Senhor curou meu filho, eu vou pegar firme na sua presença. Mas em nossos dias a pessoa está na igreja, a preocupação só é com o material, o casamento dele com o buraco, separa, a gente casa de novo. Tem câncer, toma quimioterapia, a doença vai embora, mas
ouça a palavra, mastigue a palavra, pega aquilo que o Senhor tem na tua vida, que vai valer a pena, aleluia, mude de vida, mude de sistema, mude de ordem, mude de pensamento. O que nós temos enfrentado na igreja em nossos dias são pessoas que querem estar na igreja, mas querem carregar o costume do mundo, aleluia. As igrejas têm sofrido com crentes que estão na igreja, mas acham que o tigrinho ainda vai abençoar eles. Pessoas que estão na igreja, aleluia, mas não conseguem se, aleluia, desvencilhar do agiota. Pessoas que estão na igreja, mas não conseguem sair, aleluia, dançando de ser raparigueira, de ser um homem, aleluia, totalmente errôneo diante da presença do Senhor. Aleluia, o nosso Deus não está no TikTok, Ele não está no Instagram, Ele não está no Facebook. O meu Deus está procurando pessoas que querem a tua presença, que querem assentar para ver um milagre acontecer na sua vida. Aleluia. Os crentes não são dias esqueceram que Jesus é mais. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E em nossos dias encontramos pessoas sem fé, pessoas que postam e propostam, aleluia. Estou falando da nossa igreja, estou falando de pessoas que eu pego, que são amigos que eu congreguei, que eram ser pastores já de propósito para caçar contigo na igreja, postam músicas do mundo na internet para que a igreja, o pastor venha falar para ter contenda. Irmãos que não vão ninguém para postar roupa de biquíni, para postar, aleluia, vídeos de biquíni, fotos na praia. Deus acabou com os gideões missionários, porque o crente, aleluia, presbítero evangelista, ele ia para os gideões, mas antes de chegar, aleluia, no salão dos gideões, para ver o milagre, para ver a apoteose de Cristo Jesus, primeiro ele postava foto da praia. O que estamos vivendo? Que evangelho estamos vivendo? Em que época estamos vivendo? Agora a igreja de Deus só enche de mercado para as pessoas. Você quer que nós entulhamos esse salão? Monta-se uma equipe de louvor e coloca vários carros para você ver como vai encher de pessoas. Só que Jesus não é isso. Jesus não é táticas. Jesus não é, aleluia, pensamentos de homens. Jesus não é, aleluia, uma igreja mecânica igual a todas como ela é. Jesus continua sendo a diferença. Aleluia, o fariseu e o saduceu apareciam na frente das pessoas com as roupas, com o seu turbante, aleluia, e todo mundo sabia que aquele é fariseu, aquele é saduceu. Mas quando Jesus aparecia, ele era diferente, e as pessoas procuravam porque ele tinha cura, ele tinha palavra, ele tinha virtude. Quando ele falava, a pele queimava, ardia o coração. E ele continua a mesma coisa. Enquanto estamos pregando, Jesus está fazendo uma obra. Enquanto estamos pregando, Jesus está movendo o teu coração. Enquanto pregamos, aleluia, nessa noite Jesus vai removendo, vai tirando todo demônio Lulu, toda aleluia, toda como é que vamos dizer, a dispersação, toda a sonolência, todo problema, toda dor. Eu quero, aleluia, chegar ao patamar que enquanto estamos pregando, que Jesus esteja curando, que estamos pregando, e Jesus esteja batizando, que estamos pregando, e a glória está descendo, que estamos pregando, e você está entendendo o que Deus quer falar nessa noite. Não busca Jesus por uma moto, ele não é um carro, ele não é uma casa, ele é Deus. Ele é maior sobre toda a terra. Aleluia. E vai assim. Ele nunca nos prometeu riqueza. Quem sentou e comeu do pão está ouvindo a palavra. Ele dizia: bem-aventurados são os mansos, bem-aventurados são os pobres. E as pessoas não queriam ouvir tudo aquilo que ele dizia, estavam somente esperando para comer o pão. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentirem contra nós, porque assim fizeram com vossos irmãos profetas. Estão preocupados com comer pão. Ele dizia: eis que sou contigo
saudável. Jesus é muito mais do que o que nós imaginamos. Jesus é muito mais do que o que nós pensamos. Essas enfermidades que hoje perduram, aleluia, essa gripe, essa garganta, você pode ser aqui nessa noite curado. Basta dizer ao Senhor: eu creio no teu poder, eu creio na tua glória, aleluia. Nessa tarde, eu não sei se eu postei, eu assisti um vídeo de uma irmãzinha já velhinha, cabecinha branca, onde o vídeo no Instagram, o rapaz estava postando um vídeo dizendo: essa irmã, já pela segunda vez, ela escreveu a Bíblia inteira de mão, ela demorou 10 anos escrevendo a Bíblia, aleluia, ao próprio punho, é dessa altura da Bíblia que ela escreveu. Sabe por quê? Porque ela chegou e disse: Jesus, cura, aleluia, com a serva, e Jesus, aleluia, curou aquela irmã de um câncer, e ela agradeceu ao Senhor. A primeira coisa para ver o milagre é ser grato àquilo que Deus faz com você. A segunda coisa é buscar a presença de Deus. Nessa noite eu mereci ideia, nós vamos buscar a presença. Alguém for, nós vamos buscar a presença, mas Jesus vai ter que precisar. Tem gente hoje que tem vergonha de dizer que serve a Jesus. Eu tenho prazer aqui no domingo de aleluia. Nós tiramos o paletó porque não precisa. Mas nós vemos uma camisa com a gravata para a igreja, para mim, é um must. É o top dos top. A moda hoje em muitos lugares é no congresso colocar uma camiseta. Vai fora. Como esses dias que eu estava cabelo Isaac do lado, eu tive que olhar 3 vezes para conseguir achar um lugar com o carro ali nas imediações. Vai fora. Tem que entrar de camiseta no fórum. Tem que entrar de bermuda no fórum. Mas quando é o homem que impõe uma lei, o ser humano ele obedece e ninguém percebe. Hoje caiu um pouco, mas antigamente mulher no fórum era só de terno. O homem de calça e a mulher tinha que ser um conjuntinho com blazer e saia. Depois de muita labuta, a mulher conquistou e consegue andar com um terninho feminino, com calça e com paletó. Mas ninguém reclama, porque no fórum é com o homem. Agora, se a igreja, se Deus falar algo para o crente, o crente reclama. A Bíblia diz que a mulher de Deus came, que ela se atavie com trajes modestos, sem pompa, sem trancinha no cabelo com joias, mas com roupa decente, ela diz que não mostra sua vergonha. Não, a igreja nunca te paga, ela quando doutrina, aquele querido. Mas quando Deus manda falar alguma coisa, fere o ser humano. Porque Paulo diz que a nossa natureza ela é animal e diabólica. Eu sei que eu estou conseguindo encontrar Cristo. Quando tudo que a palavra dele fala para mim é um prazer e não um vício. Se Jesus viesse hoje ao teu encontro, qual seria a sua fala? Se Jesus viesse hoje ao seu encontro, o que você pediria para ele? Veja que disseram: mestre, que bom que nós encontramos o Senhor. Mas eu vou pegar uma frase que o copista fala dentro dos evangelhos. Mas Jesus, conhecendo os seus corações, disse a eles: vocês me procuram por causa do pão, não é por causa da palavra. A Bíblia deixou bem claro que eu tenho que buscar primeiro o reino de Deus. Sem todo mundo sabe, católico, crente, sem todo mundo sabe, mas ninguém presta atenção. Mas buscar primeiro o reino de Deus, e o quê? E toda a sua justiça. Só isso. Não o meu versículo. E todas ou tudo que você precisar será lhe acrescentado. É como se Jesus dissesse para eles assim: olha, vocês são burros. Por que, mestre? Eu vim ter deixado vocês irem embora com fome, para vocês desmaiarem no meio do caminho, ou ter que ficar caindo nos outros. Mas eu multipliquei o pão para vocês, e fiz vocês ir embora com o bucho cheio, para que vocês reconhecessem que Deus é grande e maravilhoso.
mas com o bucho cheio. Vocês começaram a pensar, mas se ele transformou o pão, ele pode transformar a minha moeda. Mas se ele transformou o pão, ele pode aumentar o meu sítio. Mas se ele transformou o pão, ele pode aumentar os meus entendimentos. Aleluia. Oh, miserável do homem, quando começa a pensar que Deus é o seu empregado. Aleluia. Quando começa a pensar que Deus é obrigado a fazer algo para o homem. Deus não é obrigado a fazer nada para ninguém, nem para mim, nem para você, nem para quem serve, nem para quem não serve. Deus faz o que lhe apraz. Nessa noite eu quero te dizer: Deus vai mover e vai trabalhar em teu favor. Não me parece pessoas que ganham loteria dizer isso aqui. Olha, Deus, se o Senhor quiser ganhar loteria, eu vou dar uma casa para fulano, vou dar uma casa para cigano, e tal, mas quando ganhar loteria, acredita do meu jeito, tem uma causa da justiça. A minha preocupação é a causa, fica quieto aí, não fica uma parada. A minha preocupação não é buscar o Senhor, a minha preocupação é a causa. Eu não vou no culto hoje, porque eu tenho uma causa para receber. Hoje está chovendo, eu não vou na igreja, mas eu tenho uma causa para eu receber. Eu vou. Olha, Deus, eu vou desafiar o Senhor, não está sendo Deus comigo. Se o Senhor for Deus, o Senhor vai abençoar, a minha causa vai ser. E aí eu vou pegar firme. Deus conhece o coração de cada um. É verdade. E às vezes quando nós estamos mal, Deus faz tudo. Deus nos surpreende a cada dia para nos mostrar que o nosso Deus não é limitado. Nosso Deus é muito mais do que você pensa. Nosso Deus conhece a mente e o coração de cada um aqui. Conhece o seu deitar, conhece o seu levantar pela palavra. Deus conhece o que você vai falar amanhã. Deus sabe o que você vai fazer amanhã. Deus sabe de tudo, aleluia. Deus, Ele contempla nossas vidas. Sabe quem tem um coração sincero, sabe quem não tem. E às vezes alguém pensa assim, mas se Deus sabe quem tem um coração sincero, porque muitas vezes pessoas que servem ao Senhor passam na igreja, sofrem, e as pessoas, aleluia, não crescem, porque Deus conhece o coração de cada um. Deus sabe, como disse o presbítero nessa noite, se eu tivesse uma igreja no centro da cidade, se eu estivesse andando aleluia de camalo, duas portas vermelho ou preto, aleluia, eu ia estar sentado no altar, hoje prega fulano, amanhã prega ciclano, depois amanhã prega Beltrano, já na igreja, ela gira 50 mil por mês, vou trazer fulano, vou encher a igreja, vamos fazer isso, aquilo, e às vezes nós somos reféns, aleluia, daquilo que nós mais sonhamos, mas somos reféns porque Deus lá na frente, Deus conhece o coração meu e o seu coração também. Então muitas vezes Ele espera que estejamos maduros para receber o que Ele tem para nós. Verdade, Pai. Aleluia. Não é que Jesus se esconde, somos nós que temos que procurar. Não é que Jesus vira para nós o rosto, somos nós que temos que procurar. Você vai dormir agora, acordar cedo, amanhã vai trabalhar. Você dobrou os joelhos de trabalhar. Você dobrou os joelhos de dormir e disse: Senhor, cuida de mim. Você tirou uma palavra para sair de casa que vai mexer o seu dia, o seu emocional. Às vezes nós esquecemos Jesus. No meu louvor, perdemos Jesus na festa. Porque Jesus está nascendo para nós e para muita gente quando precisamos. Quando não precisamos, arrasta para cima, arrasta para cima, arrasta para cima. Perde-se a tarde inteira, que muita gente não sabe. Mas o Facebook conta o tempo que você esteve no aleluia, logado. Vai lá e vê o tempo que você teve no Facebook. Mas vai lá e vê o tempo que você teve na Bíblia. Nós estamos procurando Jesus. Nós estamos preocupados com o Mestre. Para nós tanto faz se ele veio, se ele não veio, se ele está, se ele não está. Aleluia. Então querendo é pão. Tem muita gente que só quer o pão. Se tiver pão na mesa, se multiplicar bem. Se não multiplicar, glória a Deus. Você já convidou Jesus no teu serviço? Se não tem.
todo mundo. Se o Senhor fosse ligar com ingratidão, se o Senhor fosse ligar com pessoas falsas, se você tiver muita igreja, pegar o reino de igrejas e começar a conversar com ele, eu tenho esse defeito, você vai perceber que a pessoa não é crente. Você pode conversar com uma pessoa de qualquer igreja e fala, eu tenho um cargo vital. Então glória a Deus. Não estou ali porque é a coisa mais importante da igreja, eu sei o que faço. Aleluia. Você pode ter o mais importante das coisas aqui dentro, mas o importante lá no céu você nem vê. Aleluia. O Senhor está mandando pessoas que o busquem com o coração sincero, que jejuem para Ele com o coração sincero, como está em Jeremias, que clamem a Ele. Amanhã a batalha é oração. Vamos ver sua dedicação para com o Senhor. Deus é grande. E a cada dia Deus tem olhado para mim e para você. E é como se o Senhor pudesse falar com aquelas pessoas: olha, você estava quando multipliquei os pães sobre os 7. Você estava quando multipliquei sobre os 12 cestos. Mas Ele não faz assim. A nossa sorte é que Jesus, Ele não joga na nossa cara aquilo que nós fazemos de errado. A nossa sorte é que Jesus não nos cobra, além de dizer, não, você errôneo, você não fez, você não foi. E Jesus é tão bom para conosco, aleluia, que Ele simplesmente dá um toque e nós já sabemos, pela sua palavra, que Ele vai nos dizer o que nós estamos fazendo errado. Eita, o Senhor é grande e poderoso sobre nossas vidas. Ele quer a cada dia mover e mostrar para nós que Ele é Deus e que nós precisamos da sua presença. Mas eu tenho que buscar, mas eu tenho que me submeter ao Senhor para que Ele possa mover sobre a minha vida e sobre a minha casa. Eu tenho que limpar minha casa para que Ele possa entrar. Eu tenho que preparar minha vida para que Ele possa deleitar sobre a minha vida. Como é que está o seu palavreado? Como é que está a sua mente? Como é que está o que você tem guardado para você? Deus é Deus. E as bênçãos do Senhor estão chegando. Mas o Senhor é grande e maravilhoso. E as bênçãos que Deus tem, elas vão chegar para você. Se prepare, porque nessa noite não é você que vai buscar o Senhor. Nessa noite o Senhor está vindo em sua direção. E o Senhor vai mover suas vidas aqui no nome do Senhor Jesus. Eu vejo várias pessoas assinando papéis. Várias pessoas assinando papéis. Eu vejo o Senhor me trazendo muita alegria. Deixa Deus trabalhar. Deixa Deus mover. As bênçãos vão chegar. Amém? Vai ver essa noite. Jesus. E ela vai achar. Maravilhoso Deus eterno Pai, Senhor.